Eu estava aqui pensando sobre a vida, sobre os nossos sonhos, os desejos que a gente tem e aquela sensação que fica, sabe? Nossa, será que eu tô querendo demais? Será que eu não devia querer algo mais dentro da caixa? Você tem desejos na sua vida, né? Tem coisas que você gostaria de fazer. E a gente geralmente classifica esses desejos entre as coisas normais, aceitáveis e desejos, sonhos impossíveis e coisas grandiosas. Só que será que a gente deveria fazer essa distinção entre os tipos de desejo? Porque eu penso assim, qual que é o objetivo da vida? Por que a gente vive essa experiência física? Para que a gente possa evoluir, né? O que é esperado? Que ao longo da vida a gente vai passar por experiências, vai viver coisas, cometer erros, aprender com os erros, a gente vai desenvolver habilidades. Então, por exemplo, eu quero aqui gravar vídeo, eu preciso desenvolver a minha comunicação, a gente vai adquirir virtudes, valores, a gente vai aprender o que dá mais certo, o que gera resultados desejados e resultados indesejados. Então tudo isso, essa experiência de vida, leva a gente para um resultado final em que somos pessoas melhores. Só que esse processo de evolução não é uma coisa gostosa, confortável, não é um passeio no parque, é um negócio turbulento, gera desconforto, causa dor. E o que mantém a gente firme nesse processo mesmo diante de toda essa dor? É o desejo. O desejo de chegar em algum lugar, de conquistar alguma coisa. E se a gente parar para pensar que somos seres espirituais vivendo nesse corpo físico e nessa experiência física para evoluir, e o desejo é o que mantém a gente nessa rota, o desejo não é à toa. Tudo que existe dentro de você, não importa o que seja, se você realmente quer, existe uma forma de conseguir. E aí, pensando do ponto de vista espiritual, quando a gente nasce, se a vida já foi projetada para que a gente tenha desejos e evolua para conquistar, nós já nascemos com um desejo espiritual que vem da nossa alma. O nosso corpo físico, ele já vem projetado. Se você estudar sobre o funcionamento da mente, você vai ver coisas sobre isso. Ele já vem projetado com um mecanismo automático de busca por objetivos, para conquistar objetivos. Então a nossa alma vem com desejo e o nosso corpo vem programado para transformar esse desejo em objetivo e de forma natural e automática conquistar esse objetivo. E aí a primeira coisa que eu percebi é que existem dois tipos de desejo. Tem o desejo que vem do ego, que aí ele pode ser ou para preencher um vazio ou para corresponder a um condicionamento. Então, vamos supor que você tenha crescido numa infância, numa realidade de infância muito difícil, os seus amigos à sua volta tinham muito dinheiro e você não. E aí você coloca na sua cabeça que quando você crescer, você vai ter muito sucesso profissional, vai ser muito rico e vai provar para todo mundo que você é tão bom quanto eles. Você criou um desejo para preencher esse vazio, para suprir essa falta de valor que você sentiu por ter crescido com menos do que as pessoas ao seu redor. E aí o que acontece? Você conquista, você chega lá, ganha muito dinheiro, mas se aquilo não era algo que você realmente queria por ser um desejo seu, se aquilo era só para provar algo para alguém, não te preenche. Por isso que você chega lá e continua sentindo um vazio. E também tem o desejo por condicionamento. Então, às vezes a gente cresce achando que, para eu ser aceito e amado pelos meus pais, eu preciso sempre fazer o que eles querem. Isso aconteceu comigo. Prestei vestibular de medicina porque era o que o meu pai queria. Passei? Não passei. Fiz 5 provas, não passei em nenhuma. Porque se você querendo já é difícil, imagina quando você nem quer tanto assim. E aí aquele objetivo se torna uma coisa praticamente impossível. Tirando esses desejos do ego, a gente tem o quê? O desejo espiritual, o desejo da nossa alma, que é aquilo que a gente realmente quer viver. E esse desejo, sim, ele te dá energia, ele te coloca no caminho da sua evolução, e quando você finalmente chega lá e conquista o desejo, ele te preenche. E aí você sente realmente aquela satisfação de, nossa, a vida faz sentido, olha que gostoso, eu tô vivendo aquilo que eu queria. Só que mesmo quando a gente tá atrás de um desejo espiritual, de um desejo da nossa alma, às vezes, quando esse desejo é muito grande, é difícil a gente conseguir. Por exemplo, eu tenho esse desejo que é meu, que não é para agradar ninguém, que é de gravar os meus vídeos, de crescer o meu canal do YouTube, meu perfil do Instagram e ensinar pessoas sobre mudança de mentalidade. É um desejo grande, é uma coisa difícil, não é uma coisa que eu decido hoje, da noite pro dia, eu já tô aqui gravando vídeo e falando para um monte de gente. Então, por mais
mais que ele seja um desejo espiritual, que seja para mim, e eu seja um ser humano programado para alcançar os meus objetivos, porque isso me faz vir aqui, gravar, desenvolver habilidade, treinar minha dicção, estudar, por mais que eu esteja programada para viver dessa forma, ainda existe um grande desafio que dificulta a chegada nesse objetivo, que é a questão do desalinhamento vibracional. Ele se projeta na realidade de diferentes formas. Então pode ser, por exemplo, crenças limitantes. Às vezes você acredita que esse objetivo é grande demais para você e que você tem que querer coisas mais dentro da caixa. E aí, se você acredita que aquilo não é para você, você nem vai atrás, você nem tenta conquistar. Também pode vir como procrastinação, falta de disciplina, falta de resiliência. E isso aconteceu muito comigo, porque eu vinha aqui, gravava vídeo, postava, legal. E aí, de repente, batia um desânimo, começava a duvidar, aí já largava tudo. Depois voltava de novo a gravar, então eu tava sempre assim oscilando. E pode ser também até no seu ambiente. Esse desalinhamento, ele pode se refletir num ambiente à sua volta que te coloque para baixo, que não seja favorável para o desenvolvimento do que você precisa para chegar onde você quer. E aí eu descobri, depois de muito estudar e colocar em prática, o que de fato define esse alinhamento vibracional, que é aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, que é o conceito de atitude, que ela engloba pensamento, sentimento e ação. Significa que você precisa agir, você precisa pensar de acordo com o que você quer. Então você não vai ficar pensando em coisas que vão te colocar para baixo, pensando em coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo. Você tem que ter um pensamento focado naquilo que você deseja. Você precisa de fato sentir que aquilo é para você, porque não adianta você ficar forçando uma imagem na mente e sentindo que aquilo é algo distante. Isso já cria uma desarmonia, cria um desalinhamento. E você precisa agir de acordo. Então, por exemplo, não adianta eu ficar aqui pensando o que eu quero e sentindo que eu não mereço e que não é pra mim. E também não adianta eu pensar que eu quero, eu sentir que vai dar certo e não agir. Eu preciso dessas três coisas alinhadas para gerar uma vibração coerente e aí sim, a partir dessa vibração, eu projeto a minha realidade de acordo com aquilo que eu desejo. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito de atitude, como você alinha esses três aspectos e quais são os desafios que vêm depois disso. Mas a mensagem final que eu quero deixar é: se você tem um desejo, se você quer muito alguma coisa, essa sensação de isso é grande demais para mim, ou tá muito distante, tá muito difícil, eu nunca vou conseguir, isso é só um reflexo de um desalinhamento vibracional. Essa sensação de estou querendo coisa grande demais é porque tem crença limitante te bloqueando, te fazendo acreditar em coisas que não são reais, para que você fique preso dentro dessa caixinha, desse padrão mental que você veio nutrindo desde a sua infância até então. Eu espero te ver no próximo vídeo.